Olá, pessoal! Sejamos todos bem-vindos a mais um momento dos episódios diários promovidos pela Comunhão Espírita de Brasília e que se destinam a fazer uma breve reflexão sobre um texto pré-escolhido. Os episódios diários, diferente das palestras públicas, eles objetivam uma reflexão mais pontual, uma reflexão mais dirigida e uma reflexão parametrizada por textos previamente escolhidos. É como se fosse um conselho editorial. Estamos trabalhando o livro Pão Nosso e é uma oportunidade de estudarmos o livro de uma maneira sequenciada. Para hoje, estamos no capítulo 11, intitulado O Bem é Incansável. Tem um recorte da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, que diz o seguinte: E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. E Emmanuel vem fazer aqui um comentário. Antes, porém, uma reflexão que ficou no final do episódio passado. Se você assistiu, provavelmente deva lembrar. Se você não assistiu, volte uma casa, em que está lá o texto Sentimentos Fraternos. No finalzinho, fizemos uma provocação sobre o que é bem à luz do Espiritismo. O que é bem e o que é mal, por exemplo. E quem nos responde é o Livro dos Espíritos, na questão 630, 631. Onde Kardec começa a falar sobre a lei divina, sobre a lei natural, e na questão 630 ele questiona o seguinte: como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo que é conforme à lei de Deus, e o mal é tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. É um conceito aparentemente fácil. O que é bem? É tudo aquilo que está de acordo com a lei de Deus. E o que é mal? Ora, é tudo aquilo que está contra. Mas, na prática, não é bem assim. Porque é na nossa vivência que a gente vai tendo a oportunidade de ver e sentir o reino dos céus nos nossos corações. O Evangelho não é um texto estático. E muito embora a minha edição do Livro dos Espíritos seja toda rabiscada, saindo ou tentando sair da estaticidade do texto, são nas minhas vivências que eu vejo o quanto a distinção entre bem e mal é importante, é necessária e é dinâmica. O que é bem e o que é mal? Jesus traz uma passagem no capítulo 5, a partir do versículo 22, 23 do Evangelho de Mateus, muito categórico. Ele fala mais ou menos assim: se estiveres com a oferenda no altar, se lembrares de um desafeto, deixa a oferenda no altar, volta e se reconcilia imediatamente. Ali é o modelo e guia, a parcimônia da autoridade moral do Cristo. Vou falar de novo. Se estiveres com a oferenda no altar e lembrares que tem algo contra alguém, deixa a oferenda e imediatamente volta e se reconcilia. Porque Jesus ele não se preocupa com pompas palacianas. Jesus não se preocupa com o externo, com oferendas, com liturgias. O Cristo se preocupa com a simplicidade dos nossos corações. Não à toa que a simplicidade está lá nas bem-aventuranças. E quando ele faz essa sugestão, a gente faz uma reflexão entre bem e mal. Porque quando ele fala essa questão da oferenda, ali é o reino dos céus. E na questão 630 do Livro dos Espíritos, Kardec e a equipe do Espírito de Verdade trazem o conceito: bem é tudo aquilo que está de acordo com a lei de Deus. Se a gente pudesse, quando a gente tivesse com a oferenda no altar, para ofertar no altar,
e lembrássemos do nosso desafeto, a gente voltaria imediatamente, conforme Jesus Cristo recomenda, mas não reconciliaria. Se a gente pudesse, a gente jogava a oferenda na cabeça da pessoa. O que é que se quer dizer com isso? Que o conceito de bem e de mal, ele é relativo ao espírito. Porque o espírito é um ser em constante processo de aprendizado. O espírito é um ser caminhante e no seu caminho existem várias curvas sinuosas que nos levam às quedas, por exemplo. E quando Emmanuel vem escrever que o bem é incansável, lembrando que Paulo, apóstolo, na carta aos Tessalonicenses, nos recomenda fazermos o bem sempre que pudermos, é reverberarmos o Evangelho, não da boca para fora. Até porque, para fazermos o bem, podemos fazer uma prece em silêncio. Em casa, no metrô, no ônibus, no carro, caminhando, a depender, correndo, no centro espírita. Para quem porventura também seja trabalhador do centro espírita, do movimento espírita, na hora do passe, o bem dá para ser feito em qualquer canto. Porque o bem nada mais é do que uma disposição fluídica que nós emanamos para outra pessoa. E quando Emmanuel vem comentar o texto, ele traz um recorte bem interessante, e é logo no primeiro parágrafo. É muito comum encontrarmos pessoas que se declaram cansadas de praticar o bem. Estejamos, contudo, convictos de que semelhantes alegações não procedem de fonte pura. Ora, se o bem é a reverberação do amor de Deus, como é que eu vou dizer que eu estou cansado de fazer o bem? Eu estou cansado de gravar programa. Parar aqui e amanhã eu faço. Muito cuidado com esse tipo de equívoco. Porque o bem, como é algo natural, como é algo de doação, ele não deve ser parametrizado com cansaço. Ele é parametrizado com doação. Então, no lugar, estou cansado de fazer o bem, a gente pode ressignificar dizendo, fiz o bem o quanto eu pude. É pouco, mas eu só consegui isso. Porque é uma oferta de coração. É uma oferta que não espera nada, absolutamente nada em troca. E o benfeitor continua. É indispensável muita prudência quando essa ou aquela circunstância nos induz a refletir nos males que nos assaltam, depois do bem que julgamos haver semeado ou nutrido. O aprendiz sincero não ignora que Jesus exerce o seu ministério de amor sem exaurir-se desde o princípio da organização planetária. Relativamente aos nossos casos pessoais, muita vez terá o Mestre sentido o espinho da nossa ingratidão, identificando-nos o recuo aos trabalhos da nossa própria iluminação. Todavia, nem mesmo verificando-nos os desvios voluntários e criminosos, jamais se esgotou a paciência do Cristo que nos corrige, amando e tolera, edificando, abrindo-nos misericordiosos braços para a atividade renovadora. Emmanuel, ele traz um destaque aqui que às vezes a gente pode dizer, fiz tanto bem para Mário e Mário não consegue perceber, estou cansado. Mário não merece meu bem. E Emmanuel traz um registro nos colocando em evidência. Já pensou se Jesus se lamuriasse, se chateasse, se indignasse no nosso último erro? Eu não estou falando nem no conglomerado dessa atual reencarnação.
Eu estou falando do nosso último erro. Já pensou se o nosso anjo da guarda nos desse as costas no nosso próximo erro? Isso não acontece. Porque Jesus e os nossos anjos da guarda compreendem a necessidade do bem. E o benfeitor vem arrematar o texto escrevendo o seguinte: esse é o pensamento de Emmanuel. Se Jesus nos tem suportado e esperado através de tantos séculos, por que não poderemos experimentar de ânimo firme algumas decepções durante alguns dias? Não sei o que falar mais. Pode fechar aí, desligar o computador, passar 2 reencarnações pensando nisso. Mas precisamos continuar refletindo, continuar conversando. Emmanuel utiliza um parâmetro do Cristo com os equívocos da sociedade ao longo do tempo. Nem por isso Jesus desistiu e nem vai desistir de ser o governador espiritual da Terra. Porque nós, diante do erro do próximo, devemos desistir de praticar o bem. Tanto com ele como com outras pessoas. Porque a depender, o mal que uma pessoa me faça, o mal que uma pessoa vos faça, pode gerar um trauma. E nós, quando ficamos traumatizados, temos uma perspectiva de nos escondermos, na verdade, de nos protegermos como se fosse dentro de uma concha. Mas não é bem assim a proposta de Jesus para nós. Quando nós nos encolhermos e fecharmos dentro de uma concha, lembremos que precisamos sair dela. Para o próximo episódio, trabalharemos o capítulo 12. Pensaste nisso? E por falar em concha, no próximo episódio eu vou trazer a parábola do tesouro e da pérola. Não percam. Dúvidas, comentários, se quiserem compartilhar com alguém esse vídeo, fiquem à vontade. Fazer o bem significa também incrementar a obra do Cristo. Se nós ainda não chegamos a um estado crístico, a um estado de Emmanuel, que sejamos eu, Mário, você com sua dificuldade, mas tentando. Pensemos nisso. Até a próxima. Nós estamos nas redes sociais. No Facebook você pode acessar facebook.com/Comunhão Espírita. No Twitter, twitter.com/Comunhão Oficial. Estamos também no YouTube. Acesse youtube.com/Comunhão Espírita de Brasília. E siga o nosso Instagram, @Comunhão Espírita. Acompanhe, divulgue e participe de nossas atividades.